começo. Ouviremos muito mais, com muito mais tempo. Foi só uma entrada. O grande conjunto da Udicad, louvando a Deus nesse momento. E depois do conjunto da Udicad, ouviremos o cantor Jairo Bonfim, que estará adorando a Deus nesta noite. Coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. O coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente
Glória a Deus. Nem o coral eu quero cantar. Aleluia. Cantor Jairo Bonfim, adorando a Deus neste momento. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos, amém? A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Glória a Deus pelo privilégio e alegria a mim dada de estar aqui nessa noite adorando ao Senhor com vocês. Estou muito feliz em ver tantos varões aqui na casa do Senhor, tantos jovens, tantas pessoas lindas, sorrindo e adorando a Deus, escolheram ser adoradoras. Quem escolheram ser adoradores aqui? Levante a mão comigo assim. E diga assim: eu vim para o melhor lugar, para a presença do Todo-Poderoso, e essa parte ninguém pode tirar de mim. Oh, estou muito feliz aqui nessa noite. Essa canção, quero agradecer ao pastor Wellington, todo o ministério dessa igreja, fazer menção ao pastor Anderson, que viemos pregando o evangelho no avião, foi maravilhoso, a semente foi plantada, tenho certeza, glória a Deus. E essa canção diz: glorificarei, glorificarei ao teu nome, ó Pai. Eu queria fazer um lindo coral aqui, diga comigo assim: glorificarei, glorificarei ao teu nome, ó Pai, glorificarei, 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 pois tu és Senhor, meu Deus e meu Rei. Pode soltar, querido, vamos adorar ao Rei. Glória a Deus, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nós somos servos e nada mais, nós somos o palco, a estrela é o Senhor Jesus. Nós somos o instrumento, e o instrumento não faz nada sozinho, depende do músico, ele é o nosso músico. É muito fácil assim: glorificarei, glorificarei ao teu nome, ó Pai, glorificarei. Eu quero ouvir um coral bem lindo adorando o Senhor. Diz: glorificarei. Isso, bem lindo, aleluia. Glorificarei, pois tu és Senhor, pois tu és Senhor, meu Deus e meu Rei. Aleluia. O meu respirar, o meu acordar, devo a ti, Senhor, pois é teu favor. Com meu coração quero declarar que só tu és Deus, outro igual não há. Erga a tua mão uma vez mais e diga: glorificarei, glorificarei, glorificarei ao teu nome, ó Pai. Oh, querido, pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, pela vida dele em nós, glorifiquemos o nome dele. Levante a tua mão e faça saudade, adoração a Ele nessa noite. Glorificarei, glorificarei. Diga isso. Oh, pois tu és Senhor, pois tu és Senhor, meu Deus e meu Rei, meu Deus e meu Rei. Você pode confessar comigo assim: o meu respirar, o meu respirar, o meu acordar, devo a ti, Senhor. É dele favor sobre a vida de todos que estão aqui nessa noite.
É dele favor sobre esse grupo aqui de varões que estão aqui adorando o nome dele. Pois é teu favor. Você pode pôr a mão no coração comigo assim e dizer com meu coração: com meu coração. Eu quero declarar que só tu és Deus. Só tu és Senhor dessa igreja, desse ministério. E a ti a honra, a ti a glória, o louvor hoje. Hoje o louvor aqui é teu, Senhor. Todos os aplausos são teus, a glória é tua, a honra é tua. E esse povo vai levantar mais uma vez a mão e vai dizer: glorificarei, glorificarei, glorificarei. Ah, o teu nome, ó Deus, ao teu nome, Pai, pelo que tu és. Oh, glorificarei, glorificaremos a ti, Senhor. Glorificarei a ti, Senhor. Pois tu és Senhor, pois tu és Senhor. Diga: meu Deus, meu Rei. Meu Deus e aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, Ele é glorificado maior aqui nessa noite. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo da nossa adoração. Eu tenho certeza que mais do que suas mãos abençoadoras, você vem buscando os seus pés como verdadeiro adorador. E essa canção, a segunda, número 2, diz: exclusivo é o meu coração, não vou vender minha adoração. Exclusivo sou, comprado fui, e posso dizer: sou livre, sou de Jesus. O mundo oferece tantas coisas, pode soltar, mas você escolheu ser adorador. Essa igreja escolheu ser adoradora, que adora o Pai, Espírito em verdade. Tenho certeza que coisas tremendas te aguardam quando você chegar em tua casa, porque você escolheu a melhor parte hoje aqui. Senhor, me capacita, o mundo me oferece o melhor de tudo que Ele tem. Não quero ser meu dono, quebra minhas cadeias, resgata-me, Senhor. Não quero ser refém. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte e sacrifício, aquela cruz, o maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável o Senhor nos colocou. Novo homem separado, exclusivo para o teu louvor. Exclusivo é meu coração. Não vou vender minha adoração. Faz barulho aí, glorifica o nome dele. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte e sacrifício, aquela cruz, o maior investimento do Senhor Jesus é a igreja dele, é a igreja dele na terra. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável Ele nos colocou. Só os comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Levanta a mão comigo e declare: exclusivo é meu coração. Exclusivo. Declare isso. O meu coração. Não vou vender, não vou vender minha adoração. Exclusivo, comprado eu fui. Posso dizer, sou livre.
nele. Ele é motivo da nossa canção. Ele é motivo da nossa adoração. Você é livre para escolher ser adorador. Diz: sou livre. Eu quero ouvir. Sou livre. Sou de Jesus. Sou de Jesus. Exclusivamente seu. Sou livre. Sou livre. Sou de Jesus. Negociar, eu não posso vender aquilo que não é meu, porque minha adoração pertence a Ele. Para hoje a sua adoração pertence ao Senhor Jesus, é dele, e você não pode negociar aquilo que não é teu. Hoje você pode dizer que é livre, mas escolheu ser adorador. Declare, exclusivo. Nosso coração é teu, Senhor. Não vou vender, não. Posso dizer. Você pode fazer melhor. Posso dizer. Sou de Jesus. Sou de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, que te fez livre, mas você escolheu ser adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Pode deixar, dá uma atmosfera de adoração aqui nessa noite. Diga comigo assim: vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem queimar, vem renovar. Nessa noite, pessoas estão sendo renovadas aqui. O Espírito Santo de Deus está invadindo esse lugar. Não pela beleza do templo, mas porque você está aqui. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Os céus abertos já estão para o derramar da tua unção, enchendo, tem vasos aqui? Os vasos até transbordar. Clame comigo assim: vem com teu fogo. Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Já posso ver, vai Shekinah tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo. Como em Atos 2, aviva o teu povo, ó Deus. Vem mais uma vez, acenda o teu fogo em mim. Sopra, você pode dizer sopra, mandaragachou. Eu não vou sair daqui enquanto não contemplar tua glória. Levante sua mão e declare isso. Vem com teu fogo, Espírito Santo de Deus. Oh, vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo. O renovo está acontecendo aqui. Já posso ver, a glória de Deus está invadindo esse lugar, tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo. Como um vento impetuoso, traga o teu renovo, ó Deus. Queremos ser impactados pela tua glória. Venha sobre nós. Quem está sentindo, levante a mão e diga: sopra Espírito, sopra Espírito, sopra da bacana, ficaremos em Jerusalém até contemplar a glória. Espírito de Deus, Ele está invadindo esse lugar, a tua vida, a tua casa, os teus negócios. Creia em nome de Jesus. Levanta a tua mão e recebe, recebe. Espírito
dos lares hoje, de pessoas que entraram aqui para te adorar, para te adorar, para te adorar. Vem e queima, incendeia com poder e com tua glória. Vem, aviva, traz glória. Oh, vem, Espírito de Deus, vem, habita nesse lugar. Pessoas estão aqui para te adorar, oh Deus. Vem, Espírito de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e recebe a porção do Espírito Santo de Deus que está invadindo a tua casa hoje, enquanto você adora o nome dele. Queima, aviva, renova. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo. Arabacana, ela show, balabara. Vem queimar. Você pode glorificar o nome dele. Diga comigo: queima, renova, aviva, ressuscita mortos espirituais. Diga: eu quero ser cheio, cheio, cheio. Quem crê que ele está te enchendo hoje, levante a mão e comece a glorificar o nome dele. Eu tenho certeza que pessoas vão voltar aqui para contar o que Deus está fazendo hoje. Deus está fazendo coisas tremendas hoje. Eu queria convidar um grupo de varões para adorar o Senhor comigo. Fiquei sabendo que eles cantam além das possibilidades e vamos adorar o Senhor hoje. Querido, levante sua mão em nome de Jesus e receba. Então espera, varões, espera. Vamos cantar depois da palavra então, amém? Vamos fazer um fechamento bem bonito aqui, adorando o nome do Senhor, glória a Deus. Muda o CD então, querido, vamos louvar a faixa número 3. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Ainda que não saia uma palavra da tua boca, querido, se você falar adorado, ele é adorado. Se você não disser, ele continua sendo adorado. Ele independe da minha e da tua adoração para ser quem ele é. Mas ele, quando você adora o nome dele, ele pede licença aos anjos para ouvir a tua adoração. Pode soltar? Oh, glória a Deus. Em meio à dor o conheci, sarou as feridas do meu ser. Do meu Senhor eu recebi unção para lutar e vencer. Quem está recebendo unção da parte dele, levanta a mão e começa a glorificar o nome dele. Coisas grandes estão acontecendo aqui nessa noite. Em meio à dor o conheci, sarou as feridas do meu ser. Do meu Senhor eu recebi unção para lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar. Aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Bota a mão lá em cima e canta. Mestre, adorado, mestre, exaltado, exaltado. Os envolvidos
quero conhecer os envolvidos aqui nessa noite. Os envolvidos. Levanta a mão e começa a glorificar ao nome dele, ao nome dele, ao nome dele. Muda a tua história hoje. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou, está curando aqui nessa noite. Ele já fez a multiplicação de peixes e pães em tua casa. Ele andou sobre o mar, você também pode andar. Ele fez o vento da tua vida hoje se acalmar. Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele nos amou, rasgou o véu do templo, do alto a baixo, te dando livre acesso ao Pai. Se você pode fazer livre o acesso desse acesso que te deu, levante a mão e diga: mestre, 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 mestre. Ele te deu, Ele te deu, Ele te deu, Ele te deu. Teu é o poder, faça o acesso glorioso. Ele está te envolvendo hoje. Eu já fiz a minha história da minha vida. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, ele vive em mim, a vida dele está em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Faça uso desse acesso que foi te dado. Mestre, adorado, eu quero ouvir. Exaltado, diga bem forte: teu é o poder. Mestre, vitorioso, grandioso. Faz assim: vem nos envolver. Teu é o poder sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo. Tu és Senhor, tu és o Todo-Poderoso. É dele todo o poder. És grandioso. Vem nos envolver. Onde está o barulho daqueles que estão envolvidos pelo Mestre essa noite? Oh, Ele está mudando a tua história hoje, creio em nome de Jesus. Adorado, exaltado, Mestre. Glorifique a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco ainda tem mais Jair Bonfim. Ouviremos agora o pastor Enoque Vieira trazendo mais uma palavra aos nossos corações. Meus irmãos, eu quero abraçá-los e saudá-los na doce e confortadora paz do Senhor Jesus. Convidá-los a que abramos a Bíblia para o livro dos Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos, capítulo de número 6. Eu quero ler aqui alguns versículos para a nossa fundamentação na palavra, ou a fundamentação da palestra que tenho para compartilhar com os amados irmãos aqui esta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eu quero ler os versículos de número 2, 3
até o versículo 5. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, ainda os 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho de nesta noite estar com os amados irmãos aqui em Rio Verde. A última vez que aqui estive, ainda pude abraçar aqui nessa tribuna o saudoso pastor Alvino, que foi chamado ao lar por vontade de Deus, depois de um longo serviço prestado nas fileiras do ministério cristão e na obra de Deus. Abraçar aqui o pastor Wellington Rocha e a coordenação deste 2º congresso aqui dos diáconos e cooperadores da Igreja do Senhor, que está aqui em Rio Verde. Uma alegria poder rever aqui o Gileade, que por muito tempo não o ouvia, mas por seu ministério fui mais uma vez abençoado. Rever aqui o irmão João Bosco, sua esposa, a irmã Isabel, que me conhece de algum tempo, não é porque a gente é velho, foi ontem mesmo, foi há pouco tempo atrás, e eu sei que muitos irmãos aqui, por bondade de Deus, subiram a esta casa, para celebrar a Ele em adoração, como temos feito até esse instante, mas sobretudo, para neste 2º congresso estarem pensando, meditando, refletindo, sobre a arte da diaconia, do serviço cristão. O tema geral deste conclave está ali: escolhidos para servir, e servindo cheios do Espírito Santo. O subtema a mim proposto, que a mim coube, é cheios do Espírito Santo e servindo com sabedoria. Nós já ouvimos o nobre colega, o nobre pastor que me antecedeu, falando muito essa primeira parte na sua abençoadora e edificante palestra sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu quero então focar nessa questão da sabedoria, não sem antes fazer aqui algumas considerações que eu julgo pertinentes e necessárias para a compreensão desse texto e contexto aqui lido esta noite, quiçá até para que nós compreendamos a natureza daquele tema ali. Veja bem, a diaconia, como ministério e ofício cristão, foi a primeira das instituições que, por necessidade, Deus orientou a sua igreja, pelos anciãos e os apóstolos, a instituí-la na casa de Deus. A nova igreja de Jerusalém, ou de Cristo em Jerusalém, está começando, e ela começou sob e debaixo de uma poderosa unção do Espírito de Deus, e de uma manifestação legítima do Espírito Santo, no sentido de habitá-la e capacitá-la ao seu ministério, para o seu ministério e o seu serviço. E a igreja do Senhor Jesus, por sua natureza, ela tem algumas marcas e características que ela precisa preservar, no sentido de permanecer sendo efetivamente a igreja de Jesus na terra.
ela precisa ser, sobretudo e acima de tudo, uma comunidade e uma reunião, uma agência de natureza espiritual. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja do Senhor, tem a marca da espiritualidade. Segundo, ela precisa ter inerentemente a si, que como parte integrante de sua natureza constitutiva, a marca da autoridade de Deus, da autoridade. E a gente precisa, até para efeito de compreender algumas verdades que eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos, a diferença entre autoridade e poder. E eu não me refiro aqui ao poder do Espírito como a capacitação para o exercício do ministério e da vida cristã. Estou falando do poder ligado a qualquer ofício institucional. A autoridade é maior do que o poder. Tem muita gente ou pessoas que, embora investidas de um poder de autoridade de qualquer natureza, política, nem por isso tem autoridade da parte de Deus. E essa segunda grande característica que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa efetivamente ter em si. A terceira característica é a sua apostolicidade. Veja bem, que a igreja do Senhor está enfrentando aqui a primeira situação que demandava, e de fato demandou, alguma ação de gerenciamento, de administração, de um problema, de uma situação. E quem convoca a multidão dos apóstolos, vocês leram comigo, a multidão de discípulos, melhor, foram os apóstolos. A autoridade de Deus repousava sobre o colegiado apostólico. E eu penso que a igreja do Senhor Jesus, especialmente no segmento pentecostal aqui nesse país, não de agora, de algum tempo, ela muito facilmente abriu mão do adjetivo católico. Eu também sou católico, só não sou romano. Toda a igreja de Jesus, ela precisa ser um organismo de caráter espiritual, ela que tem que ter a autoridade de Deus na sua vida, porque embora ela já existia como o povo escolhido do Senhor, num pequeno grupo de quase 120 pessoas, ela só foi histórica e efetivamente inaugurada em Jerusalém, com a descida do poder do Espírito Santo, conforme prometido pelo próprio Jesus em Atos capítulo 1 e versículo de número 8, e ele ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, de autoridade de Deus. Mas a igreja do Senhor também precisa valorizar, resgatar a sua catolicidade. O que quer dizer catolicidade? Esse adjetivo católico, o que ele quer dizer? É universal. É claro que, se a gente olhar os anais da história da igreja, antes da igreja se instituir monolítica e poderosamente em Roma, a partir do final do 4º século da era cristã, ela já era católica. Ela não é católica por ser romana. Chegou a Roma, ou em chegando a Roma, ela já era católica. E o que significa? Que importância tem disso, pastor? Tem no fato de que a igreja do Senhor Jesus, como o povo chamado por Deus do mundo para pertencerem a Cristo, como nós cantamos aqui com o nosso amado irmão, em caráter exclusivo, pertencer ao Senhor em caráter exclusivo, a proposta de Cristo no Evangelho, instituindo a igreja, é supracultural. A igreja não é um produto, nem judeu, ou nem judaico, nem americano, nem brasileiro.
a igreja do Senhor Jesus é católica, no sentido de que em qualquer parte do mundo, onde se pregue esse poderoso evangelho, esse evangelho pode ser compreendido por toda a etnia, por toda a raça, por todo o povo, por toda a cultura, e nesse sentido a igreja do Senhor está em todos os quadrantes deste imenso planeta Terra, onde for pregado o evangelho, sob a autoridade do Espírito Santo, lá nasce a igreja, então ela é uma realidade universal, daí o termo católico. E nesse sentido, eu e você também somos católicos, só não somos romanos. A quarta marca que a igreja do Senhor Jesus precisa manter é a marca da sua unidade. Então, eu preciso entender que o ministério e o ofício da diaconia existe em função de um serviço que precisa e deve ser prestado à igreja. Mas o que é então a igreja? A igreja é o povo do Senhor, chamado para fora do mundo, para constituir para Deus um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. É o que Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, pelos versículos de 7 ao 9, vai dizer: pois sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo santo, de propriedade exclusiva daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu estou introduzindo assim? Porque não justificaria. Eu vou colocar o verbo assim no pretérito do futuro. O futuro do pretérito, melhor. Não justificaria a existência de nenhum ofício na igreja, inclusive a diaconia, que é eminentemente o ofício de serviço, se não fosse a existência da igreja. Isso estabelece para nós um princípio e um pressuposto inegociável. Qual é o pressuposto, pastor? Alguém perguntaria. É que a igreja é maior do que nós oficiais que servimos lá, e fomos escolhidos por Deus para servir lá. Se não fosse a igreja, eu não seria pastor. Só tem pastor porque tem igreja. Só tem diácono porque tem uma multidão de crentes e salvos, chamados por Deus, reunidos em unidade do Espírito Santo, debaixo da mesma fé, sobre o mesmo batismo, na mesma autoridade, que se reúne. E agora essa comunidade tem demandas, tem necessidades, e o Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos aqui, então, institui a diaconia como o primeiro grande ofício necessário à igreja. Sabe por quê? Porque eu percebo na atualidade, e não é recentemente, já há bem uns 25, 30 anos, e eu estou na igreja desde que eu saí das fraldas, 30 anos de ministério completo este ano, mas ligado ao ministério da palavra, que de um tempo para cá, fomos influenciados, picados pela mosca da grandeza, e nós pensamos que a igreja existe por causa de nós. Cometemos o erro de Moisés. Moisés estava lá no deserto, um homem de Deus, o maior homem do Antigo Testamento, legislador, homem com quem Deus falava audivelmente. Lá no Êxodo capítulo 18, seu sogro Jetro vai visitá-lo, e de repente encontra Moisés assentado numa cadeira, naquele sol causticante do deserto, e uma fila enorme de gente, de pessoas, para falar com o doutor Moisés. Eu fico pensando que uma das lições mais difíceis de aprender é a lição que o pagão às vezes nos dá. Você imaginou Abraão, o pai da fé, Abimeleque, o rei lá dos carvalhais de Manre, lá da região de Moré, do Negueb, do sul da Palestina, um dia põe Abraão, o pai da fé, sentado na cadeira e fala para ele: rapaz, porque você mentiu para mim, você podia dizer que a mulher era sua esposa. E às vezes o pagão tem que botar a gente na cadeira e dar lição para a gente. Jetro olhou aquilo e falou: ó Moisés, tu não fazes bem.
Tu sozinho não suportarás essa carga. E sobretudo esse povo vai cansar disso aí. Porque a ideia de Moisés era que o povo existia por causa dele, e não ele por causa do povo. Jetro, um pagão, um sacerdote de uma nação pagã, deram um conselho a Moisés dizendo: eu te aconselho que você represente o povo diante de Deus, as causas maiores, você lida com elas, agora escolha bem entre a multidão, homens de verdade. Porque não é todo homem que é de verdade. Tem uma versão que coloca homem de verdade, tem outra versão que coloca verdadeiro, a verdade como advérbio, mudando um verbo lá. E eles te ajudarão a levar essa carga. Eu fico olhando a igreja do Senhor aqui, iniciando entre os judeus, a maioria deles de origem judaica, mas eis que de repente, com o aumento da própria igreja e toda a família que cresce, é possível, eu até para amenizar, vou dizer que é possível que o próprio crescimento agregue e traga consigo alguma necessidade, algum problema que vai demandar atenção especial. Foi o que aconteceu aqui. Porque as viúvas de origem grega, não era necessariamente que elas eram gregas, mas o mundo todo naquela época era culturalmente grego, e muitos judeus que moravam por aquelas paragens, por exemplo, nesses dias aqui, tinha mais judeu morando em Alexandria, no norte da África, no delta, noroeste do delta do Nilo, do que em Jerusalém, e eles vinham para as festas, e aqueles judeus tinham, na inserção na cultura grega, na interação com a cultura grega, absorvido muito do modo de viver dos gregos, e agora vieram para a igreja, e as viúvas desses cristãos helênicos estavam sendo preteridas, esquecidas, ou de alguma forma deixadas de lado, no que diz respeito à assistência social, e elas fazem uma reivindicação, está em Atos dos Apóstolos, eu até vou ler, ora, naqueles dias, olha como é que está o verbo aí, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Deixa eu dizer para vocês, especialmente os senhores que estão aqui no 2º Congresso dos Diáconos e Cooperadores, da igreja do Senhor que está aqui em Rio Verde, nós existimos para servir ao Senhor, e servir ao Senhor servindo a sua igreja. Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, alguns pronunciam assim, um teólogo alemão, executado a mando de Hitler, aos 39 anos, em abril de 1944, se não estou enganado. Ele disse que o Espírito Santo não distribuiu patentes, o Espírito Santo não distribuiu necessariamente cargos, o Espírito Santo distribuiu dons de serviço. Deixa eu dizer para você, não queira entrar no ministério só pelo cargo, saiba que todo cargo tem uma carga, queira o cargo, mas assuma a carga do ministério. Que hoje muitos querem o cargo do ministério, mas não querem botar o ombro sobre a carga do ministério. Deixa eu dizer para você ainda mais, a igreja do Senhor Jesus, pelas qualificações, e eu vou enumerar 7 verdades aqui relacionadas à sabedoria, no ato de escolher oficiais para a igreja nesta arena de serviço, mas eu penso que a igreja do Senhor Jesus precisa parar um pouco, como nós já ouvimos aqui esta noite, para não permitir que qualquer ofício ministerial, em função da sua nobreza, e a Bíblia diz que ninguém chama para si esse cargo, toma para si esse cargo, senão aqueles que Deus chamar, fazer que, levarmos as pessoas a entender, a aceitar o fato, que o ministério não é lugar para buscar felicidade. Se você está buscando felicidade,
fique fora do ministério. O ministério não é lugar para buscar comodidade. O ministério é lugar de serviço, arena de luta. Olha, geografia de combate. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e aquilo que de minha parte ouviste entre muitas testemunhas, transmita isso mesmo a homens que também sejam idôneos e fiéis. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Deixa eu dizer para você, ministério não é lugar de lazer, é campo de batalha. E aí, certamente, todos nós já temos a consciência que nós precisamos de trabalhar, melhorar o nosso dom, nosso talento, nosso dote, enquanto chamados por Deus. Sabe por quê? Porque até soldados serão inúteis na batalha se não estiverem treinados. Vou repetir: até soldados serão inúteis na batalha se não tiverem treinados. Então não basta apenas saber o que fazer, é preciso entender o modo como fazer. Mais do que entender o modo como fazer, é preciso perceber e abraçar por vocação espiritual, o chamamento que Deus nos deu, e fazê-lo com a motivação correta. Sabe de uma coisa? Um dia o Senhor vai chamar os trabalhadores da sua seara, os que tiveram algum cargo institucional aqui na igreja, e mesmo aqueles que não o tiveram. E Deus não vai julgar necessariamente o que você fez e nem o que eu fiz. Deus vai julgar a motivação com que eu fiz. Por isso que Paulo, continuar no texto, vai dizer, ele usa a figura do soldado: sofre comigo como bom soldado. Depois lá no outro texto ele vai dizer: olha, submeta-se às regras, porque tal qual o atleta não vai ser coroado se tiver com doping. Naquele dia, o general do exército vai passar a tropa em revista, e tem gente que até vence a batalha, chega lá no pódio, no final, mas depois não passa no teste. Paulo vai falar: ninguém será coroado se não laborar, não limitar segundo as regras. O que eu estou introduzindo assim? Para entender que a sabedoria voltada aqui, como uma das qualidades exigidas aos que exerceriam o ministério da diaconia, precisa levantar para nós, conhecer a natureza da igreja que servimos, conhecer o ofício no qual nos envolvemos, a natureza deste ofício, o modo como fazê-lo e a motivação correta no exercício deste ministério. Eu temo, é um temor meu, pode até ser imbecil, idiota, particular, subjetivo, que o céu vai nos reservar terríveis surpresas. Não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito ao galardão. Eu tenho tranquilidade para admitir, tranquila consciência, que lá no céu, por analogia, eu verei muitas pessoas anônimas, que nunca tiveram microfone na mão, nunca esteve num cartaz de um evento, nunca recebeu um tapa nas costas, que estarão na minha frente recebendo um galardão maior do que o meu, porque no reino de Deus, visibilidade não significa mais serviço. Por isso o Espírito de Deus, através de Paulo, tendo em vista a natureza da comunidade a que eu e você estamos servindo, e a nobreza do ministério, ele falou: olha, eu como sábio arquiteto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e poucas vezes Paulo chama para si esse advérbio sábio, mas ele falou: eu como sábio arquiteto, lancei o fundamento, veja cada um como edifica sobre ele, veja que não é com que se edifica primeiramente, é como edifica, porque muitos poderão edificar, ou edificarão sobre ele, em material de palha, feno, madeira, outros edificarão
pela sua motivação interna, na qualidade de pedras preciosas, prata e ouro. Você não acha barra de ouro todo dia na rua, acha? Nem na Serra Pelada tem mais. E Paulo diz que a obra de cada um naquele dia será aprovada, como que pelo fogo. Palha, feno e madeira são materiais facilmente destruídos pelo fogo, são materiais inflamáveis. E por sua natureza são materiais de fácil manuseio, ou pelo menos facilmente encontrados e abundantes. Só que levado ao escrutínio do juízo de Deus, o fogo vai eliminar por completo. Agora, quem chegar lá, ainda que com um pouco, e fez a obra do Senhor com a motivação correta, não por interesses outros, mas para servir e glorificar aquele que é Senhor da igreja, aquele que nos chamou, pode chegar lá com prata e ouro, e o fogo não tem poder de destruir a prata e o ouro. O único poder que o fogo tem sobre a prata e o ouro é purificá-los e ainda mais. Que essa seja a minha e a sua motivação na obra do Senhor. E eu penso que naquele dia que o Senhor julgará as nossas motivações, Ele trará a lume, à tona, revelará ali os desígnios do nosso coração, e trará sob o escrutínio do seu juízo a motivação interna com que fizemos a obra do Senhor. Mas veja bem, nós temos aqui, portanto, nessa necessidade, dessa realidade, houve uma demanda, houve uma murmuração até, posteriormente uma reivindicação aqui entre linhas. E o que aconteceu no versículo 12? E no 2 e os 12, eu gosto disso aqui, porque o verbo aqui é convocar, convocando a multidão dos discípulos. Aí eu quero colocar a primeira verdade ligada a essa ideia desse substantivo sabedoria aqui, que diz que eles deviam ter 3 qualidades, ou 3 naturezas, que qualificariam os candidatos ao ministério da diaconia. Primeiro, deveriam ser de boa reputação, primeiro caráter, depois carisma. Deveriam ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo, servindo e servindo com sabedoria, é o meu subtema. Então eu vou explorar essa ideia da sabedoria. Por que sabedoria aqui? Sabedoria como a habilidade necessária ao exercício do ofício ministerial na casa de Deus. E ela pode ser aplicada pelo menos em 7 áreas distintas aqui. Primeira delas, todo ofício genuinamente ou legitimamente instituído na igreja tem que respeitar o princípio da autoridade espiritual. Uma das terríveis tragédias que acomete grande parte do movimento evangélico brasileiro é que, influenciados por algumas correntes forâneas aí, pessoas há que pensam que pelo fato de ele ter recebido alguma visitação de Deus, ainda que legítima, ainda que verdadeira, isso o qualifica, isso o torna uma autoridade espiritual, e ele não precisa de respeitar o princípio da autoridade. Quem é que convoca a multidão dos discípulos aqui? Diz que eram os 12. O elemento vai num cantão aí, alguém esparrama, reza na cara dele, lambuza a testa dele de óleo, e vem, aí ele é autoridade, ele não quer sentar mais para aprender, porque agora ele é homem de Deus e tem uma relação muito verticalizada. Se perguntar qual é o seu documento, onde você cresceu, ele vai dizer que a carteirinha de obreiro dele é assinada pelo arcanjo Miguel, é da celestialidade. Não tem obreiro feito no céu, todo obreiro é feito na terra, e só pode existir ofício na igreja se respeitar. A sabedoria começa aqui. O princípio da autoridade.
Ninguém se faz obreiro por aí. Ninguém sai obreiro, diácono e cooperador do oco da taboca. E nem caiu de Marte com a unção martiana. Obreiro é feito nos bancos da igreja, consagrado e separado pelo pastor, na autoridade que Deus delega ao presbitério e o ministério da igreja. E eles convocam e consagram e separam e escolhem, evidentemente observando aqueles que são efetivamente vocacionados para o ministério. Irmãos, a gente precisa orar, como igreja do Senhor, nesta hora aguda que nós estamos atravessando, para que seja resgatado, sobretudo na minha vida, na nossa vida, esse princípio de autoridade espiritual. Tem uma necessidade, quem vai convocar a multidão é o princípio de autoridade, que aqui, nessa época da igreja de Jerusalém, representada pelos 12, e hoje representado pelo seu pastor presidente e o colegiado de lírios que o assiste. Eu penso que a gente precisa começar por aqui. Eu sou vice-presidente há 11 anos, está aqui me acompanhando o pastor Everton, veio comigo o cantor Marcos também de Vila Nova, ele conhece lá, Ministério de Campinas em Goiânia. É um dos grandes ministérios deste estado de Goiás. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, hoje mesmo eu estava tratando um caso assim, atendendo lá no gabinete pela manhã, de alguém que vem de alguma igreja por aí, de algum movimento por aí, e ele entra pela porta do fundo do ministério, já reconhecido, renomado, oficialmente reconhecido, para ficar uns 2, 3 meses, esquentar uma documentação fajuta, para depois abrir um trabalho concorrente ali naquela esquina. Sabe o que isso acontece? Que a gente não respeita o princípio de autoridade. E é por isso que o ministério, ou os oficiais para o exercício do ministério, essa sabedoria que precisa ser uma qualidade do oficial que exerce o ministério, é sobretudo exigida na arte de escolher e separar para o ministério. Eu fico olhando a Bíblia, eu acho isso extraordinário. Deus escolheu um povo lá do Egito, e os chamou para a terra de Canaã, lá no Sinai, pelo Êxodo 19, quando a chancela da aliança mosaica, um pouco mais adiante, Deus fala assim: Moisés, eu tomei os levitas para mim, no lugar, em substituição a todos os primogênitos em Israel. Sabe o que Deus está dizendo? São 12 tribos. José acabou herdando 2 porções em Manassés e Efraim. Ficaram 13. Deus tira uma tribo inteira para cuidar do sagrado. E recomenda: nem todo levita será sacerdote, mas não pode existir sacerdote que não seja levita. E se a gente ler Números capítulo de 8, passando pelo 12 até 16, a gente vai verificar as exigências para aquele ministério. E Deus ainda, para cuidar disso, para respeitar esse princípio de autoridade, que repousa sobre a autoridade, não no poder político eclesiástico, mas na autoridade que Ele dá àqueles que são genuinamente chamados. Deus delimita o tempo do exercício. Ele diz que o candidato ao sacerdócio tinha que entrar para o ministério aos 20 anos, 5 anos estudando com o sacerdote antigo no tabernáculo. Aos 25 anos começava o exercício, e aos 50 anos tinha que parar. Claro que a gente não precisa obedecer ipsilíteres, essa matemática ali, no que concerne a faixa etária da vida. Mas Deus está nos ensinando um princípio. Qual é? Eu não quero a inexperiência do moço, mas não quero a caduquice do velho. Eu quero o melhor da sua vida na minha obra. Esse é o princípio que Deus está ensinando lá. Eu não quero o arroubo do jovem, mas também não quero a senilidade do velho. E aí,
a pior tragédia, se não a pior, uma das piores que atingiu Israel, é o ministério de Levi, Ofni e Finéias. E se você olhar o contexto de 1 Samuel, o capítulo 2 até ali pelo capítulo 7, você vai descobrir porque que levou Israel àquele estágio, ao Icabode. Porque Levi, ou Eli, tinha que ter entregue o ministério com 50 anos, e ele morreu com 92, porque caiu da cadeira. Senão não saía de lá, nem que a vaca tossisse. Mas aí o que ficou lá, é a página mais triste da história de Israel. Icabode foi-se a glória de Israel. Aí mais tarde você vê um Esdras. Eu acho isso aqui interessante. Esdras capítulo 7. Ele chega, mandado pelo rei Medo-Persa, para Jerusalém. Ele tem uma carta de recomendação do rei. O rei diz assim: está indo aí. Esdras, sacerdote versado na lei de Deus. Se você abrir Esdras 7, está dito lá. Esdras chega lá, com a carta de apresentação do rei, ele faz questão de buscar a sua origem. Ele começa lá, Esdras, filho de tal, vai retrocedendo até chegar em Arão, que o obreiro tem que ter pedigree, tem que ter escolaridade. Não é escolaridade de diploma, mas a escolaridade do banco da igreja. Sabe por quê? Que a sabedoria que eu preciso para o ministério, não é a sabedoria que eu adquiro na vida da escola, é a sabedoria que eu adquiro na escola da vida. Essa é a melhor sabedoria. A sabedoria adquirida na vida da escola é boa, necessária. Se assenta lá na universidade 5, 6 anos e sai de lá com um canudo na mão e um monte de informação. Mas alguém diz que essa sabedoria tem a marca do conhecimento. E o conhecimento sem sabedoria é o pai da discórdia. Mas a sabedoria com conhecimento é a mãe. É a mãe da coesão, a mãe da conciliação. À luz da Bíblia, sabedoria não é nem saber muito. O homem mais sábio é aquele que acaba sabendo que não sabe. Quem quanto mais não sabe, mais ele sabe que não sabe. Por isso que Salomão falou que o tolo exibe tolice, exatamente por ser tolo. Ele gosta de aparentar que sabe, mas o próprio Salomão em Provérbios falou: mas o sábio guarda para si a sua sabedoria, exatamente por ser sábio. Quem quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe. Quem quanto mais sabe, tem coisa para saber. Então é melhor ficar calado. Você vê alguém dizer que sabe, é porque não sabe. Porque se ele soubesse alguma coisa, ele nunca diria que sabe. Isso é sabedoria. E a melhor sabedoria é adquirida na escola da vida. E a escola da vida nos ensina pela arte do respeito ao princípio da autoridade. Os 12 convocando a multidão dos discípulos. Cuidado, não se faça obreiro aí, por si só. Espere alguém te enxergar. Espere o tempo de Deus. Espere alguém te olhar e trazer você e reconhecer e te consagrar para o serviço do Senhor nosso Deus. Mas há uma segunda verdade aqui, eu quero falar pelo menos 3 ou 4 e encerro em minutos. A segunda verdade que eu quero compartilhar com relação à sabedoria é a sabedoria na arte do exercício do ministério, especialmente na instituição de oficiais do ministério, precisa fazer-nos capazes de ter uma capacidade de seletivizar, de discriminar ou separar o importante do menos importante, o necessário do urgente e o acessório do essencial. Eu observo aqui, os apóstolos convocaram a multidão, e não apenas convocaram a multidão, disseram o seguinte: não é razoável, não é que era proibido, não é de bom tom, isso é sabedoria. Sabedoria, eu já disse, não é nem necessariamente saber muito. Sabedoria é saber.
agir sabiamente. Por isso que na Bíblia a sabedoria é a arte de gerenciar os conflitos da vida de modo equilibrado, de modo sensato. Eles disseram, não é razoável que nós abandonemos, olha aqui, olha, que nós deixemos o ministério da palavra para servir a mesa. O grande problema nosso hoje é que a gente não está sabendo mais separar o importante do menos importante, o essencial do acessório. A gente manda tudo de goela abaixo, como se tudo tivesse o mesmo valor, e não tem. Por que esta igreja foi longe nos primeiros séculos lá em Jerusalém? Porque quando o Espírito de Deus atuou em Jerusalém, veio a perseguição, mataram Estevão, o protomarte, que era um diácono, como vocês, a maioria dos senhores aqui. A igreja, os crentes saíram dispersos e pregando a Cristo, e a igreja cresceu. E foi para além dos limites culturais, étnicos e até geográficos da Palestina. E aí começou a entender que ser cristão era virar judeuzinho. Deixar o filactério, botar aquelas coisas por aqui, botar as franjas azuis no vestidão, e esparramar a reza na cara, e todo dia para o templo. Aí Paulo e Barnabé movem céus e terra, e convoca a primeira convenção da igreja em Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 15, eu gosto disso lá. Que às vezes, para a gente ter a capacidade de seletivizar, separar o essencial do acessório, o acessório do essencial, o importante do menos importante, a gente tem que aprender a debater no bom sentido. A gente tem medo de debate, porque eu iniciei falando lá, a diferença entre poder e autoridade. Está faltando autoridade e sobrando poder e faltando sabedoria. Aí a gente usa a lei do silêncio. Temos até uma unidade, eu falei a marca da igreja, mas a unidade da mordaça, que não fala nada em contrário, porque se falar, às vezes não manda, mas joga o elemento para depois, onde o raio parta, depois da curva do vento, lá depois do Oiapoque, qualquer coisa os colombianos já arrastam ele para lá. É uma forma de matar também. Mas se você abrir Atos dos Apóstolos capítulo 15, está dito lá, que tiveram e houve grande debate. Hoje a gente tem medo. Está lá na Bíblia, Atos 15. E aí, a conclusão foi, Tiago apóstolo, que já tinha sido morto a mando de Herodes, Agripa II. Mas agora, o Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém, toma a palavra e dá uma orientação, e ouve Barnabé, e ouve a exposição de Paulo, o apóstolo dos gentios, e chegaram à seguinte conclusão: pareceu bem ao Espírito Santo. Eu gosto dessa ordem, e a nós, porque hoje parece primeiro bom para nós, depois a gente põe um ciclo de oração, a calejar o joelho para ver se o Espírito Santo aprova. É bom para nós, capitaliza. Primeiro tem que ser, é bom para o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não exigir dos cristãos gentios, senão essas coisas essenciais. Tem essa palavra lá, e só tem essencial em comparação a alguma coisa acessória. E às vezes está faltando sabedoria para poder distinguir isso. Eu estava dizendo, comentando com os meus colegas ali, eu fui um admirador, e ainda sou, ainda que postumamente, do reverendo John Stott. Ele ajudou muito na compreensão da igreja neste país e no Ocidente como um todo. Ele escreveu um livro, Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, como ser um cristão contemporâneo. A igreja não pode nem ser antiga nem moderna, ela tem que ser atual, ela tem que ser contemporânea. E lá ele conta, citando parte do comentário do seu livro, onde ele comenta Atos dos Apóstolos, que a igreja do Senhor sempre enfrentou 3 ataques do diabo, no sentido de cercear o seu crescimento, ou pelo menos descaracterizar a sua natureza. Primeira, ataque ou estratégia, a estratégia da perseguição deu errado, matou Estevão, ficou pior.
Mais tarde, o pai da igreja, Tertuliano, chegou a dizer: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Ele teve uma segunda tentativa, ou uma segunda estratégia, a estratégia da infiltração. Entrou no coração de Ananias e Safira. Ananias e Safira viu o irmão José, que viera com carta de mudança da igreja da ilha de Chipre, e apresentou em Jerusalém. Ele era um crente tão bom, que a igreja resolveu mudar o nome dele de hebraico para aramaico. Passou a chamá-lo de Barnabé, Bar, filho, Nabé, filho da consolação. Mas aquilo em Barnabé era autêntico. Só que Ananias e Safira fizeram uma leitura errada. Falou: olha, aquela performance, aquele carinho que a igreja tem com o Barnabé, por causa da ofertona dele. Vamos vender a fazenda? O Pedro é meio lelé, é pescador, gente, ó, engloba por dentro, dá uma embadaria. Oh, Pedrão é lá, cabra, pedra 90. Chegou a Ananias lá com a oferta, Ananias, e tem gente que pensa que Ananias morreu porque não deu dinheiro. Deus não tem interesse em dinheiro. A moral do texto ali é que Satanás, na tentativa, já naquela época, quis fazer entender que o reino de Deus funcionaria com um vetor, ou faria do dinheiro um vetor do reino, e não é. Nós precisamos do dinheiro, mas o dinheiro não é vetor aqui. O valor aqui é outro. O valor aqui é eterno. São vidas e almas que Deus comprou através do sangue do seu amado Filho Jesus. O Pedrão olhou para ele: Ananias, quem é que pediu você vender a fazenda, rapaz? Vendendo ou não vendendo, ela era tua. Agora você cometeu um erro. Tu não mentistes a homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Tiblu que caiu. E tem gente que pensa que foi Deus que matou o Espírito Santo. Não foi não, irmão. Foi a saúde da igreja. A igreja ainda estava tão saudável, que qualquer vírus que entrasse lá, o corpo estranho, a saúde expelia. Cumpriu o que está lá no Salmo, que diz assim: mas aquele que usa de engano, não permanecerá onde? Só não permanece enquanto a congregação for justa. Se está dentro, pode perguntar: a congregação ainda é justa? Porque se for justa, cospe fora. Que está lá no Salmo: porque aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Se está permanecendo, é hora de perguntar: a congregação ainda é justa? Porque se for justa, vai expelir. É igual um corpo vacinado contra o vírus da gripe. O vírus até pode entrar, mas a saúde aqui vai expelir e vai expulsar o vírus. E depois vem 3 horas depois a irmã Safira, com a harpinha na mão, acho que era a reunião do ciclo de oração. O Pedro fez a pergunta: vem cá, irmã Safira, como é que é esse negócio da fazenda e tal? Eles tinham cunhado. O Pedrão só olhou assim: olha lá, os pés dos rapazes que levaram o corpo do seu marido, vai levar o teu também, ó. Tiblu que caiu, morreu. Eu costumo dizer que eu não queria ser daquela igreja. Eu queria ser da igreja aqui. Se eu fosse daquela igreja, pastor, eu ia pedir carta de mudança aqui para o Rio Verde. E hoje a graça de Deus abundantemente derramou. Imagina só, irmão, mentiu na igreja, saiu no caixão. Fosse hoje, tinha que botar uma fábrica de caixão do lado. Traz mais um caixão, caiu mais um. Pelo amor de Deus, eu queria ser membro dessa igreja, daquela, era perigoso. Isso é de hoje. A graça do Senhor está tolerando e está nos dando na sua longanimidade. Então a gente precisa dessa capacidade, irmão, de separar o mais importante do menos importante, o essencial do acessório, para ser o bem ao Espírito Santo e a nós. E o que Pedro fez lá? Com essa capacidade de orientação dos outros, ele falou assim: olha, o dinheiro é bom, nós precisamos dele, mas não é o mais importante aqui, Ananias, você enganou. E a terceira estratégia do diabo, sabe qual é? A distração. John Stott diz no seu livro que aquela igreja venceu a distração, mas a igreja do final do século XX, nesse século XXI, substituiu instrução por diversão. Nós não queremos aprender mais nada, só divertir. A nossa enologia, não os que cantaram aqui hoje, bonita música com conteúdo, a maioria da nossa enologia é para mexer com o esqueleto e não com a cabeça. A gente canta um blá 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 sem saber o que cantou, porque o importante agora não é instruir, é divertir. E o cristianismo não pode existir para entreter.
Porque a ordem de Jesus foi: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. A gente vem para a igreja, e eu vou dizer com uma certa tristeza na alma, nesse início de século 21, com a mente em ponto morto, e não pega nem no tranco. Ele não quer botar a cachola para funcionar. Eu estou na igreja, desde que eu saí das fraldas. Eu lembro, pastor, irmão João Bosco, morava lá nessa época. Era 1972, quando eu vi do pastor Amador Carlos dos Santos, num culto de terça-feira. Não lembro todo o sermão dele, mas lembro o texto que ele leu. Eu sou o bom pastor, João 10, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Naquele sermão, eu disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse que ovelha só tem segurança no aprisco, e disse assim: nunca saia do aprisco. E eu botei isso na minha cabeça, nunca saí da igreja. Eu vi meus irmãos, meus primos, meus colegas da banda e da escola dominical indo embora, e muitos deles nunca conseguiram voltar, estão com a vida estrambelhada, estão a vida degringolada por esse mundo afora, porque a ovelha só tem segurança, mas a gente não guarda a palavra. Quem sabe, amanhã, daqui 3 dias, alguns de nós aqui, senão a maioria, não lembrarão sequer do texto que o nosso amado pastor leu aqui para sua em base da palavra, Atos 4, do 23 até o 31. Que a gente está com a cabeça em ponto morto. Terceiro e penúltimo, eu vou falar só 4, encerro agora, em instantes. Mas a terceira verdade que essa sabedoria nos coloca aqui, é a coragem de deixar a igreja eleger e escolher. Eu estava ministrando recentemente, há uns 20 dias atrás, numa escola bíblica de obreiro, lá na ilha do governador, pastor Menezes, Eliseu Menezes. Veterano pastor, a maioria aqui conhece ele, se não todos, pelo menos a maioria dos obreiros. E na minha ministração, para líderes, a gente tem que ter um caldo mais apimentado, mais grosso, a gente vai ficando com o couro grosso. Se não deixar o rei com força, a gente não sente. Aí depois da minha ministração, ele falou: pastor, antes do senhor ir para o hotel, eu quero falar com o senhor, desce ali no meu gabinete. Eu fui lá. Falei: pastor, o senhor falou uma verdade aí, dentre outras, que me incomoda há 25 anos nas Assembleias de Deus. Eu perguntei: qual, pastor? É que nós, pastores, temos poder demais, decidimos sozinhos. A igreja virou um detalhe. E quando a gente azeda o capim no bucho, que não tem coragem de expor para a igreja, a gente tem as nossas reuniões para brigar escondido dela, e coisa que a gente faz nas nossas convenções, se a igreja souber, escandaliza, não pode nem saber. Aí por isso que eu iniciei falando da igreja, da natureza da igreja. Aí depois ainda temos a pachorra, a coragem, responsável coragem de dizer que convenção é lugar da gente brigar mesmo, sacar o revólver e tal. Irmão, eu sou crente aqui, sou pastor lá no hotel, sou pastor em qualquer lugar. Haverá situações que eu não estarei pastor, mas eu sou pastor em qualquer situação da minha vida. Sou crente em qualquer situação da minha vida. Não tem um ambiente onde eu vou abrir mão dos meus princípios, porque aquilo lá me libera para praticar coisas que eu não praticaria aqui. E ele falou: pastor, isso está me preocupando. Eu gosto disso aqui. Há um princípio de autoridade, é sabedoria. Os 12 convocando a multidão dos discípulos. Mas há uma terceira coisa aqui. Qual é a pessoa verbal do verbo eleger aqui no capítulo, aqui no versículo número 3? Eu estou usando a Almeida corrigida esta noite, uso o verbo escolher. A pessoa verbal, o sujeito verbal do verbo escolher é a segunda pessoa do plural. Elegei vós. A sabedoria na arte de preparar obreiros e lidar com os ofícios ministeriais deve levar-nos a ter a coragem de permitir a igreja optar, atuar. Eu sou da Assembleia de Deus, desde que eu saí das fraldas, eu já falei. Nós já melhoramos um pouco, mas antigamente a gente pegava no laço.
O Clemente nem sabia que ia ser presbítero, ele tremia as pernas todas. E a Bíblia começa dizendo por Paulo em 1 Timóteo, é quem deseja. Não basta só desejar, mas começa pelo desejo. O Arinho nem sabe se o cabra queria, e já lá, sei lá. Está lá, 1 Timóteo 3, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não basta, evidentemente, só desejar, que depois vem as qualificações, mas começa desejando. Eu já vi obreiros que eram bons diáconos, servindo ao Senhor, ganhador de alma, ficava lá na portaria, ele tinha um arsenal de harpas e Bíblia lá, os ex-compadres dele passavam na calçada, não, entra aqui um pouquinho, ele já abria a harpa no hino que estava cantando, e abriu o texto, e ganhou muita alma, consagrou, ele a presbítero, falou, pastor, acabou comigo, eu sou diácono. Deixa eu dizer mais, quando a gente não permite, pela sabedoria aqui que a igreja escolhe, a gente acaba não percebendo pelo discernimento qual é o dom da pessoa. A gente lá, 1 Timóteo, aquele que serve bem como diácono, alcançará uma boa posição. A gente está pensando que uma posição para além de diácono não é como diácono, porque se o seu dom é diácono, você vai morrer diácono, é o dom que Deus te deu aí. Porque se é dom, o dom não pode ter categorização. Claro que não é pecado a gente usar o colegiado ministerial, do auxiliar, o paradiácono, o cooperador, o vice-diácono, o diácono, para ir até, agora está tendo apóstolo, daqui a pouco é semideus, e até o em cima lá. Não, como colegiado de escola de aprendizado, tudo bem, não tem nada de errado, mas a gente estraga o dom. Porque o meu dom, se eu sou pastor por dom, esse dom é intransferível, é indivisível, eu não divido ele com a minha esposa. Quem é pastor lá em casa é o Enoque, que ele é que foi chamado para ser pastor. A minha esposa tem que entender que é esposa de um pastor, mas ela não é pastora comigo, eu não divido, porque se eu entender isso, eu vou acusar os apóstolos de erro, que não chamaram as esposas desses aqui para orar por elas, desses 7 irmãos aqui, olha. Agora virou uma mania. E eu vejo crente, estou lá, nossa igreja é grande, eu já falei, relativamente grande, 436 igrejas, mais de 66 mil membros. Agora esse ano nós tivemos que receber a devolução de 2, 3 igrejas, porque a esposa do pastor, de tanto cobrada, não era, entrou em desespero, em paranoia. O dom é indivisível, irmão. Se alguém recebeu da parte de Deus o dom de diácono, a menos que Deus o agracie, chamando para o dom de pastor, ele vai morrer diácono, porque o dom dele é servir como diácono. Se não for por aí, é conquista, e se for conquista, não é dom de serviço, é status de poder. Aí o cabra chega lá, o irmão João Bosco conheceu ele lá, não vou falar o nome porque sabe quem é. Mas eu era vice-presidente aí no interior, em Piranhas, antes de ir para São Paulo, morei por lá em São Paulo 12 anos e 4 meses, aí um dia na quinta-feira, chegou o irmão para ser atendido, pastor, o presidente não estava, e ele, preciso falar com o senhor, lá da chácara, tem que ir embora logo, tem que tirar o leite lá na chácara. Eu falei, então pastor, os diáconos já foram embora, o senhor fecha os vitrôs aqui para mim, enquanto eu atendo a família. Ele falou assim, o senhor me respeita, não sou mais diácono não, agora eu sou presbítero, o senhor mandar eu fechar a janela? E é por aí, na cabeça dele, o dom era uma conquista. Aliás, o ministério é uma conquista, não era o dom. E quando o cabra chega lá no topo, ele sobe no salto alto e sai de baixo, que ele atropela Raimundo e todo mundo. Que agora ele é o cara. Ele abraça o cargo, mas não curva sobre a carga do ministério. Eu quero que você fique em pé e eu vou encerrar agora. Uma quarta e última verdade que eu quero compartilhar aqui. De 7 que eu tinha aqui. Sabe qual é a quarta? Nesse mesmo versículo, que por sabedoria, os apóstolos delegam à igreja a prerrogativa de eleger. Olha bem, elegei ou escolhei, eu gosto disso aqui, dentre vós. Hoje a gente tem uma mania de gostar do novo e do forâneo.
Quem comer uns quilos de sal com a gente, que a gente sabe que ele paga o açougue, como é que ele vive com a esposa, não tem muito ibope, porque está muito comum. E diz o ditado que a nobreza murcha ante a lareira do lar. Alguém falou que até o rei só é rei no palácio, em casa é Joãozinho mesmo. Aí o Espírito falou, vocês têm que eleger dentre, não é de fora não, é de entre. Mas aí a quarta verdade é o seguinte, essa sabedoria vai nos levar a sabiamente a entender de que a igreja elege, mas a igreja não autoriza, porque a pessoa verbal muda aqui, olha. Elegei ou escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos. Qual é a pessoa verbal do verbo constituir aqui? Já não é a segunda do plural, é a primeira do plural. Quer dizer, vocês igreja, vós igreja, tendes a capacidade, o direito de eleger, mas instituir oficialmente somos nós, a autoridade da igreja. A gente não sabe conciliar essas coisas. Falta sabedoria para isso. Vou repetir o versículo. Escolhei dentre vós 7 irmãos ou 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, os quais, eu vou colocar o pronome aqui, da segunda pessoa do plural, nós quem? Nós apóstolos, vamos instituir, porque vocês elegem, mas não tem autoridade de instituir, quem autoriza é o ministério da igreja, quem institui é o ministério da igreja, mas é a igreja que dá os obreiros para ela, que tem que ser de entre. Aí o irmão falou, não pode ser alguém que chegou do planeta Marte, nem ser o doco da taboca, que apareceu ontem com um palavrório bonito e polido, que você não conhece. É melhor você escolher de entre, é mais simples, é mais comum, é aquela palavrinha que você conhece que eu tenho, mas é melhor, tem que escolher de entre. Cuidado com medalhões. E nós vamos instituir sobre esse importante negócio. Eu acho isso aqui, essas verdades necessárias, se nós quisermos, nessa hora final da igreja, treinarmos adequadamente oficiais para o serviço do Senhor, principalmente nesta área tão importante, como o texto diz aqui, da diaconia e do serviço cristão. Pedimos ao Senhor essa sabedoria, resgatar o lugar da igreja, mas também não permitir que espertalhões, aproveitando da ingenuidade e da simplicidade de membros da sua igreja, da nossa igreja, logre êxito com uma mentalidade errada e uma motivação errada do ministério. O ministério é nobre, porque a igreja a que o oficial serve é nobre. Eu quero que você curva a sua cabeça só um instante, eu quero proferir uma breve oração. Pai santo e justo, nós somos a tua igreja, o teu povo aqui na terra, desejosos que estamos de servir-te e servir-te cada vez melhor. Por isso subimos à tua casa esta noite, convocados pelo ministro desta casa, para nos reunirmos em congresso com esses diáconos e cooperadores. Pai, abre a nossa visão para que nós compreendamos numa dimensão sempre maior, com maior clareza e maior objetividade, o valor do ministério que recebemos da parte do Senhor. E que entendendo essa nobreza, nós investamos nossa vida, nosso talento, nossos dons, e procuremos dia após dia, fazermos melhor aquilo que sempre fazemos. Pai, que o teu Espírito nos faça compreender isso, que a tua igreja é a razão de existirmos como obreiros e líderes, que é a existência da tua igreja, que justifica a instituição da diaconia e qualquer outro ofício de serviço, nos arraiais da tua seara. Guarda-nos, Pai, da presunção, da prepotência,
do orgulho, de confundirmos autoridade espiritual com poder político, mas que nós sejamos habitados pelo poder do Espírito Santo, a autoridade que vem do céu, e ao exercermos o nosso ministério, sejamos agentes de bênçãos, e a tua igreja seja edificada, e o seu nome glorificado. É a nossa oração sincera, e a fazemos em nome de Jesus, o seu amado Filho. Amém. Gente, muito obrigado a todos, toma o seu lugar. Obrigado a Mosiel, pastor Wellington Rocha. Eu até gostaria de permanecer aqui para aprender um pouco mais, mas eu estou com uma agenda muito pesada lá na Serra Catarinense. Começa amanhã a Escola Bíblica de Obreiros, e no domingo eu já tenho palestras lá. Mas foi uma alegria, foi um prazer. Meu abraço, pastor Wellington, e a todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.